Gente, vocês viram que teve um evento sindical aqui em Jundiaí super importante no dia 28 de fevereiro? Quer saber o que foi? Vem comigo que eu vou te contar. Sejam todos bem-vindos ao Pod Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí e região. Eu sou a Caíta, estou aqui ao lado do meu presidente Milton de Araújo, que vai receber os nossos convidados de hoje. Eu estou nervosa, gente, porque esse evento foi tão importante que teve a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Olha só que interessante. Os nossos convidados, a quem o presidente Milton vai dar as boas-vindas, é ninguém menos do que o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Ele está acompanhado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, Luiz Carlos de Oliveira. Tá pesado o podcast hoje ou não tá, presidente? Com certeza. Para mim é uma satisfação enorme, uma satisfação muito grande eu estar com essas duas figuras aqui no meu podcast de Jundiaí, no nosso sindicato. Sejam que todos muito bem-vindos. O nosso amigo querido Eliseu e Carlos. São duas peças principais que eu gosto muito, adoro muito. Acho que o Eliseu sabe qual o tempo que a gente começou a fazer uma amizade e gosto desse homem de graça. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, presidentes. Obviamente, eu que agradeço, Miltinho. Miltinho, pelo carinho que nós temos aí a longa amizade, né? Para nós, né, Luiz? É um prazer imenso estar aqui nesse podcast, participando de uma discussão, participando de um bate-papo, onde que realmente nós tivemos a posse da nossa federação aqui na Festa da Uva e com a grata participação do companheiro Milton, né? Que para nós também foi um prazer. Agradeço muito o convite que você me fez lá. Eu realmente, quando eu cheguei aqui, eu cheguei assustado. Primeiro eu cheguei lá e já me assustei. Quando eu cheguei, me assustei porque eu fiz já uma reunião pessoal e comentei da sua posse, isso ali é uma posse, é uma festa, é um encontro de amigos, é um encontro familiares, muita gente querida, muita gente amiga sua realmente, e ali foi uma posse muito bem feita, muito bem organizada e bonita. Mais uma vez, parabéns para você e parabéns para todos aqueles convidados seus lá, viu? Muito festa obrigado. Grande, festa bonita. Luiz também esteve lá presente. Primeiro também, pegando a palavra do nosso companheiro Eliseu, agradecer o convite de vocês por participar desse Pod Sim. Acho que uma ferramenta importante de comunicação do sindicato com os seus trabalhadores, com a base sindical, né? O sistema de comunicação tem mudado bastante. Eu acho que o Pod Sim é uma ferramenta que a gente precisa aprimorar e divulgar cada vez mais as nossas bases. Então a gente agradece, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, a oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje, junto com o nosso presidente reempossado da federação, Eliseu Silva Costa, ao qual eu tenho uma gratidão muito grande. E você, que tem participado das lutas diárias conosco no movimento intersindical de Jundiaí, levando o seu conhecimento, dividindo conosco a responsabilidade de cuidar cada dia mais desses trabalhadores tão massacrados pela legislação brasileira, pelos congressistas brasileiros, e a gente precisa aí continuar lutando e informar os trabalhadores. É uma ferramenta que o sindicato precisa aprimorar cada dia mais. Muito obrigado, Cida. Realmente você acabou de falar que hoje o meio de comunicação sempre foi importante, mas está cada vez mais importante e cada vez mais rápido. Nesse momento nós estamos falando aqui, milhares de pessoas, milhares de amigos, metalúrgicos, comerciários, estão nos ouvindo. Isso é importante conversar com vocês dois, para vocês falar muitas vezes o que acontece no dia a dia dos trabalhadores, realmente dessa grande categoria, que isso aí é importante demais para nós. Presidente, nos bastidores eu perguntei para o presidente Eliseu, né, por que em Jundiaí essa posse tão importante? Pessoal vendo o vice-presidente da República vindo para Jundiaí prestigiar a posse de uma federação de uma categoria tão importante, né? Conta pra gente, presidente, a vinda do Geraldo Alckmin aqui para Jundiaí, prestigiando a sua posse, como que foi? Com tantas lideranças sindicais juntas aí, prestigiando a sua posse, a sua diretoria, um evento repleto de lideranças de várias categorias. Como que foi para você receber esse público? Não, que na verdade é um prazer, né? Trazer para Jundiaí a posse da nossa Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que Jundiaí é uma cidade abençoada por Deus. Geograficamente ela é perfeita, né?
Tanto é que não é, já várias vezes nós trouxemos já para Jundiaí, né, a posse da federação, trouxemos também há 80 anos da federação, que nós já fizemos no Sítio São Francisco, já fizemos no Chácara dos Sonhos e pela segunda vez aqui na festa da UFA, né? Por quê? Porque realmente para facilitar para todos. E a questão da vinda do Geraldo Alckmin, ele sempre foi muito companheiro, né? Porque ele já, enquanto governador do estado de São Paulo, ele já veio às nossas posses, praticamente todas as posses, Geraldo Alckmin está presente. Então, ele praticamente ele é da casa, né? Aí uma figura importantíssima, com um currículo invejável, né? Onde que ele foi vereador em Pindamonhangaba, foi prefeito em Pindamonhangaba, ele foi deputado estadual, deputado federal, olha só, governador, também, né? governador, ministro da Indústria e Comércio. Olha que papel que ele está fazendo importante da Indústria e Comércio. Importante. Eu comentei na posse lá que a importância dele, porque a questão dele, a questão quando o tarifaço imposta pelo governo Trump, então realmente assustou, não só o povo brasileiro, quanto o mundo, né? Porque o que acontece? E o que acontece? Geraldo Alckmin, juntamente com o Lula, abriu outros mercados. Abriu outras frentes para poder mandar o nosso produto para fora, né? Para não ter um desemprego, um caos social aqui no nosso país. Aí o que acontece? A Corte Americana aí revogou e aí abaixou o tarifaço, mas isso é um papel importante do vice-presidente da República. E ele foi o equilíbrio para que realmente isso acontecesse. Então, a vinda dele para nós aqui, Miltinha, foi fundamental. É uma pessoa muito importante. E nós, metalúrgicos, estamos apoiando novamente para que ele continue como vice-presidente da República, para que realmente possa, ou seja, dar o equilíbrio ao nosso país. E tem que continuar e vai ser. Se Deus quiser. Caíta, você acredita? Nós estamos falando aqui do nosso vice-presidente da República, uma peça fundamental e principal para ter vindo em Jundiaí, mas eu parabenizo mais uma vez o Eliseu. O Eliseu, ele trouxe bastante pessoas interessantes, importantes, com grande influência, mas quando eu cheguei, que eu vi a fila de pessoas entrando, teve pessoas entrando a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de todos os jeitos. Então ele convidou todas as pessoas para vir realmente do estado de São Paulo todinho. Olha aí. Todas as cidades do estado de São Paulo tinham pessoas ali. Não, de São Paulo, acho que do Brasil, né? Aqui tinha outros estados também, mas na verdade assim, também, a nossa federação de metalúrgica do estado de São Paulo, nós somos 54 sindicatos filiados à nossa federação. Puxa vida. Né? 54. No qual 36 faz parte da federação, né? Porque você tem um estatuto, você tem uma diretoria. Se não pudéssemos colocar todo mundo, nós colocaríamos, mas tem um estatuto. Né? E compareceram 54 sindicatos. E vieram do Brasil, você já veio do estado de São Paulo inteiro. Você veja, Jundiaí praticamente está no quintal de casa, né? Tá A festa da uva. Mas você vê que Presidente Prudente saíram na sexta-feira, às 9h30 da noite. Viajaram a noite inteira para chegar aqui em Jundiaí, 6 horas da manhã. Araçatuba, Tupã, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto. Então tinha ônibus, né? São 42 ônibus e em torno de 20 vans, né? Que vieram morar, né? Aí, igual você disse, fora aqueles que vieram a pé, que são daqui da cidade, de bicicleta, a questão, né, de fazer o exercício, estava lá a moto. Então é um prazer, porque a federação é dos trabalhadores. E da melhor que o trabalhador está presente. Pensa rápido, estrategista e inteligente. Convidou todos. Só aí quantos ônibus tinha, quantas vans, quantas pessoas tinha nesse movimento. Não, uma festa né? bonita, bem organizada, bem feita. E bastante pessoas que tinham lá, como tinha deputado federal, vereadores aqui a presença de uma também, pessoa né? que seria muito importante para ele e para todos também, que foi o Magrão, que estava lá, que realmente o Magrão é um grande companheiro seu, né? O deputado Vicentinho presente e vários presidentes de sindicatos, Centrais, de 50 né? e poucos sindicatos e de centrais. O Miguel Torres presente também, pessoas importantes, bastante importantes. Milton Araújo presente. Milton Araújo. Milton foi figura imprescindível. Mais uma vez, eu, no nome de toda a população de Jundiaí, fico grato, agradeço você ter trazido essa grande festa para Jundiaí. Você tinha qualquer outra cidade do estado de São Paulo, você poderia ter feito. Olha onde ele escolheu, Jundiaí. Porque ele gosta de Jundiaí. Jundiaí, aonde está o pessoal que realmente fala acolhendo o filho. Porque ele é de Jundiaí, saiu de Jundiaí, está lá na Federação em São Paulo, mas
O A pé, casa o dele pé é dele aqui. continua É, aqui. é, o É coração dele é de igual o Jundiaí. hino aqui da nossa cidade, o Terra Querida Jundiaí, né? Pronto. Isso é a Terra Querida, então E a por que não população de Jundiaí trazê-los? fica grato com isso. Fica muito grato com isso. É um prazer. Agora, você, evento de posse, está acostumado, né, presidente? Porque já não é o primeiro, né? Você foi reeleito, né? Exatamente. Qual mandato você assume agora? Agora esse mandato 2026 a 2030, né? Nós temos 4 anos pela 4 frente, anos. né? Igual o Miltinho falou, lógico, o senhor tenho gratidão muito ao Cláudio Magrão, que foi nosso deputado federal, presidiu a federação por vários mandatos, então realmente ele me deu essa missão de continuar lutando em prol da nossa federação, defendendo os trabalhadores a nível do estado de São Paulo, né? Da mesma coisa que eu fiquei 35 anos à presidência dos sindicatos 35, metalúrgicos 35 de Jundiaí, anos. Vargas Paulista e Campo Limpo. Hoje está o meu companheiro Luiz Carlos de Oliveira. Esse é o que- sucessor. Esse é o sucessor que realmente aí está preparado, está em boas mãos o nosso sindicato, que realmente é uma pessoa que se preocupa com o trabalhador. Que eu sempre falo, trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Se você tiver dessa forma, comprometimento com os trabalhadores, realmente isso ocorre de uma forma natural. E o companheiro Luiz Carlos tem todas as qualidades, né? As qualidades para poder tocar a nossa categoria adiante, está em boas mãos e a categoria está satisfeita, né, pela escolha que fizemos e pelo mandato que ele está exercendo frente aos metalúrgicos. Ó, E com uma tá dando bênção continuidade, o seu trabalho está fazendo bem feito. Luiz Carlos, agora me diz o que é. Vamos supor, não é pegar o cargo de um homem desse aí. Não, depois dessa Vamos bênção supor, que ele é. recebeu Mas agora... como é que é dar continuidade no trabalho de um grande homem como o Eliseu? É bem Você complexo, já né? tem tudo para fazer Já o era serviço, diretor, como ele falou. né? Já era diretor. Mas eu, se eu fosse, senti um pouquinho de frio no gelinho. Você vai explicar como é que é dar continuidade no serviço de um Ó a desse, do responsa, Eliseu. né? Meus pais Responsa. sempre diziam, né? Quando o homem perde o frio na barriga, é porque ele já perdeu a essência e a emoção de Olha aí. se responsabilizar pelas coisas que lhe são dirigidas. Suceder um presidente que transformou o Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí ao longo do seu mandato como presidente é muito complicado. Porque o Eliseu, junto com os diretores que passaram pela casa lá, assumiram um sindicato falido, com um prédio penhorado, Olha aí. sem Nossa, dinheiro em mano. caixa e com as contas bloqueadas. Puxa Né? vida. Ele teve que solicitar ao pai dele, seu finado e falecido Pedro, o empréstimo das férias, da poupancinha que ele tinha para cuidar da família, para pagar os funcionários. Né? Eita. E os diretores ficaram naquele momento sem salário, mas os funcionários dos sindicatos metalúrgicos não ficaram um dia sem salário, com seu salário atrasado. Olha que importante. Que Então, Isso é conhecer um fundamental. pouco Quem tá dessa ouvindo história agora. para nós que estamos assumindo agora é fundamental, porque você vê a essência daqueles que estavam comandando o sindicato naquele período. É. E passaram por todas essas dificuldades, negociaram as dívidas, pagaram o seu Pedro, né, É devolveram o importante, dinheiro, né? que era super Importante. importante, resgataram a credibilidade de um sindicato junto à sua categoria, reconstruíram o sindicato, compraram a sede nova, outros imóveis, ajudaram a pagar a Vigorelli, adquirindo o prédio do SESI da Vigorelli para arrematar o último imóvel do leilão da massa falida Vigorelli para pagar esses trabalhadores, e a partir dali veio a reconstrução. E todo mundo que trabalha honestamente, Deus também coloca a mãozinha sim, na não, cabeça sem dúvida, e sem abençoa, dúvida. né? E hoje o sindicato nosso tem um clube de campo que é referência de trabalhadores no país, construiu o Espaço M pensando no futuro, na queda de arrecadação, para poder gerar recursos para que o clube pudesse ser superavitário e pagar os seus recursos próprios, construiu uma sede super moderna e readquiriu maravilhosa. o principal, que é a confiança do trabalhador, porque o trabalho do sindicato, o fundamental é estar junto com a categoria, ter credibilidade com a categoria e defender os interesses e direitos dessa categoria. E ao longo do tempo a história de luta desse sindicato é fantástica, né? Então a gente tem esse frio na barriga sim, mas eu tô com o Eliseu há mais de 20 anos, já passei por vários cargos dentro da direção desse sindicato, aprendi muito com o Eliseu, com os outros diretores que pela casa passaram, e a gente sempre vai aprendendo, inclusive com os novos diretores que vão chegando agora, com aquela vontade, com aquela luta, aquela gama de mudar o mundo, e a gente precisa entender que antes de mudar o mundo eu preciso me mudar, né? Então,
Tô ainda com o companheiro do meu Ele lado. ainda é seu diretor agora, né? Ele é seu diretor sempre agora. me dando socorro. A hora que eu tenho alguma dúvida, companheiro, me ajuda aqui, que eu tô com esse problema. E a gente junto consegue fazer uma parceria de longa data e com certeza com os diretores que estão nessa casa hoje, também entendendo a filosofia de trabalho, que primeiro a gente precisa fazer um projeto de planejamento futuro, mas sempre defender os interesses da categoria, para que a gente lá na frente não passe as dificuldades que esses companheiros passaram lá atrás. Você não sabia dessa história, né, presidente? Uma história muito bonita. Interessante, O Eliseu fez realmente acontecer na cidade de Jundiaí, região, com esse sindicato. A gente sabe das consequências que ele teve, do sofrimento que ele teve, realmente, mas ele deixou o sindicato bem estruturado e em boas mãos também. Eliseu, a gente sabe, acabei de falar que você deixou em boas mãos e deixou bem estruturado. Agora fala para mim como é sair de presidente de um sindicato e região também muito grande, mas para uma federação do estado de São Paulo. Mais de 50 sindicatos filiados. É muito sindicato filiado para você tomar de conta desse povo, para você escutar todo, para você sugerir muitas ideias para todos e correr o estado de São Paulo todinho. O que foi, o que mudou para você e como a mudança aconteceu e qual a dificuldade e o que aconteceu de bom? Não, primeiro, para mim me qualificar como a questão da ida à presidência, né, você tem que mostrar o trabalho, né? E o Sindicato Metalúrgico de Jundiaí realmente tem muito trabalho, né? Trabalho esse que nos credenciou a ser indicado pelo Cláudio Magrão a tocar a federação. Porque além de, igual o Luiz Carlos falou, além de lutar por melhores salários e melhores condições, você tem que pensar no bem-estar do trabalhador. Tanto é que aqui nós construímos o condomínio residencial dos metalúrgicos, com 403 casas, que para nós foi um orgulho. Naquele momento, quando você construiu essas casas, não é igual hoje. Se você tem renda, você consegue o financiamento. Se você não tem renda, até logo, um abraço e vai procurar outro negócio. E o nosso condomínio, ele foi o único do Brasil. Ele foi um condomínio que todos que estavam inscritos adquiriram seus imóveis. Por quê? Porque nós fizemos o Radier. O Radier é, vamos dizer, a base de começar a levantar. Quem tinha menos condições, pegou a sala, a cozinha e um banheiro. Que naquele momento o preço, me recordo como se fosse hoje, R$13.500. Quem tinha um pouquinho mais, um dormitório, sala, cozinha e banheiro, R$18.800. Quem tinha um pouquinho mais, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, R$24.500. E quem tinha um pouquinho mais, além dos 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, tinha uma escada caracol, ou seja, um quarto com suíte, mais um outro quarto, né? Então, R$31.500. Hoje, aquele condomínio foi entregue no Dia dos Pais, dia 8 de agosto de 1988. Olha aí. A cabeça. Hoje você vê que realmente é a valorização, né, Luiz Carlos? Sim. Tem pessoas vendendo um imóvel lá, 500, 600, 1.000, né? Realmente fico muito feliz de ter participado, né? Não só eu, como a diretoria, de participar do sonho dos trabalhadores. Porque o sonho de todo trabalhador, Milton, é ter sua moradia. E nós conseguimos fazer naquele momento. E também o plano de saúde. Porque quando você está numa empresa, você não dá valor para o plano de saúde. Você dá valor quando não tem, né? E nós criamos... Já falei isso muito aqui. Quando você tem... Nós criamos o plano de saúde, né? Com a Soban, né? Estou falando aqui, não pode sim, não é comercial, não, mas é uma parceira nossa, né? Parceira, a Soban, onde que nós temos naquele momento com 5.000 vidas. Lógico que esse plano é pessoas que sem faixa etária. Tem pessoas no nosso plano hoje até com 106 anos de idade, né? E que a nossa preocupação é a questão do reajuste. Geralmente subir o que cabe no bolso do aposentado. Nós sabemos a dificuldade do aposentado. Então, por exemplo, esse ano, por exemplo, teve o aumento do salário mínimo, né? E quando não, nós brigamos para que seja o aumento do benefício, né? Para poder manter. Então isso, Miltinho, é que realmente nos qualificou a questão do Magrão, a indicação, para que nós pudéssemos tocar a federação. Que para mim é um orgulho muito grande, orgulho de ser jundiaense, orgulho de ter feito parte dessa casa dos metalúrgicos e ser escolhido para ser o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que representa 800 mil metalúrgicos. Nossa. Então a responsabilidade é muito grande, né? Por quê?
Além de você tem que dar suporte, você tem que conversar, você tem que dialogar, Sim. né? E outro ponto importante são as negociações. Você sabe disso, você participa também das negociações, onde que realmente a expectativa do trabalhador, lá de chão de fábrica, naquela cidadinha, né? O que é? É quando vai ser o seu reajuste, né? Quanto vai ser o seu aumento. E graças a Deus, nós sempre repusemos a inflação, mesmo no momento de dificuldade, naqueles momentos de recessão, porque, na verdade, eu entendo, você também entende, que às vezes a inflação não tinha nem que ser discutida, tinha que ser reposta, mas não é assim, não é assim não. Então, por isso que os trabalhadores, aproveitando o Pode Sim, é realmente entender que a presença do sindicato é fundamental para que realmente o aumento, ou seja, os direitos que ele tem, não cai de graça, não cai do céu. Não cai do céu. É através das negociações. Você tem o quê? Nós conseguimos aí, no governo Lula, na Dilma lá, naquela época, 34% de aumento real. E até então nós não tínhamos aumento real, voltamos a ter, dos 3 anos consecutivos, aumento real, além da reposição da inflação, e um ponto fundamental, a Convenção Coletiva de Trabalho. Quando veio a reforma, teve a reforma trabalhista, tiraram muitos direitos dos trabalhadores. E nós, através da Convenção Coletiva de Trabalho, conseguimos manter todos os seus direitos. Já visto hoje na Argentina, como está na Argentina? Meu Deus. Na Argentina, estão retrocedendo. Onde que aqui você está lutando pela fim da escala 6x1, pela redução de jornada. Lá, né? eles estão retirando direitos. Né? Tirando direitos e aumentando a carga semanal, né? A carga diária, 12 horas, aí parcelando direitos, ou seja, realmente é um ponto E ainda difícil. 20% eles podem pagar em cesta básica. Meu Deus, que Você vê a mundo dificuldade. esse que nós estamos... Então, que é agora, isso? você Que falou uma mundo coisa esse? interessante, Eliseu, que eu fico muito honrada em recebê-los aqui, porque eu sou uma entusiasta do movimento sindical, né? E a categoria metalúrgica, ela é nada mais do que a raiz do movimento sindical, né? O sindicalismo surgiu dentro de uma fábrica. Então, assim, os metalúrgicos são uma categoria muito unida no sentido de entender a participação do sindicato nos seus direitos, nas suas conquistas. Queria que você destacasse isso, né? Qual a importância do trabalhador entender, abrir a porta para o sindicato, fazer valer o trabalho do sindicato, entender que os direitos e as conquistas são fruto da luta sindical. Como que a gente faz o trabalhador? Porque muita gente não sabe hoje. Muito trabalhador chega aqui e fala assim, o patrão me deu aumento, me deu reajuste, e não sabe que foi uma luta completamente árdua do sindicato, que exige tempo, dinheiro, né, custo e tudo mais. Olha aqui, Pode Sim. Realmente é uma ferramenta para poder levar para os trabalhadores que nada cai do céu. Que bom seria, nós temos que ter fé em Deus, né? Mas temos que fazer a nossa parte. E o trabalhador tem que entender que realmente são os sindicatos que negociam reposição da inflação, que lutam por aumento real, que lutam para a cesta básica, convênio médico, né, transporte. Então, isso não cai do céu. Participação no resultado, por exemplo. Participação no resultado, que foi lá atrás, ou seja, em 1999, nós ficamos em Brasília 28 dias. Em Brasília, 28 dias. Mas não é pensar que ficando em hotel, não. É dormindo em pensão no chão, comendo marmitex. Ou numa cabaninha na praça. Fazendo aí, no caso, aí gabinete por gabinete, né? Fazendo o lobby dos trabalhadores e dizendo o seguinte, vamos aprovar essa lei, a participação no resultado, que realmente é para poder o trabalhador participar dos lucros da empresa. Porque o trabalhador ele faz o bolo. Então, realmente, nós queremos que ele também tenha a sua fatia do bolo. Sim. Então, e foi aprovado no ano de 2000, realmente, a participação no resultado. E hoje, igual eu estava falando para você e o Luiz Carlos aqui nos bastidores, a participação no resultado é o 14º dele. Realmente é um dinheiro que ele pode trocar o carrinho, que ele pode fazer o puxadinho, trocar um eletrônico de casa, melhorar a vida, realmente é luta dos sindicatos. Sim. A redução de jornada, que antigamente, estava falando da Argentina agora há pouco, nós tínhamos 48 horas semanais. Através da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, nós reduzimos 1 hora por ano. Foi 85, 86, 87, em 88 nós chegamos a 44 horas semanais. Aí veio a Constituição
Você recorda o constituinte, Ulisses Guimarães, que presidia, que aí foi estendido para todos os trabalhadores brasileiros 44 horas semanais. Mas a nossa luta, ela continua. De 88 para 2026, ou seja, 37 anos. 37 anos que chegamos a 44. O nosso objetivo é chegar a 40 horas semanais. Por quê? Para que o trabalhador tenha mais tempo em convívio familiar, mais tempo para se requalificar profissionalmente. E, além disso, geraria milhões de postos de trabalho. Sabemos que a dificuldade que vai ter é grande. O fim da escala 6x1 vai ser grande, porque já tem o relator que é totalmente contra aí a questão do 6x1, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a nós reivindicarmos, cabe a nós lutarmos. Isso aí o trabalhador, ou sindicalizado, ou o trabalhador das nossas categorias, comerciário, metalúrgico, de modo geral, tem que entender que realmente isso são lutas, e lutas têm que ser feitas, ou seja, deixando de lado ideologias e partindo por quê? Para o avanço do trabalhador. Então isso é um papel que realmente nós temos que ter, que o trabalhador tem que entender que realmente tudo isso é através das negociações coletivas, né? Para que ele possa valorizar o sindicato. Que antigamente nós tínhamos, meu tio, o imposto sindical, você se recorda? Lembro. O imposto sindical. E o imposto sindical ajudava os bons sindicatos, ajudava. Mas também nós tínhamos um monte de sindicato vagabundo, né? Sindicato de gaveta que não existia. Que não existia. Era a nossa má fama, né? Não é isso? Assim. Porque, na verdade, você veja bem, vamos pegar uma empresa metalúrgica, né? Por exemplo, uma ThyssenKrupp. Lá dentro, quantos sindicatos tem lá dentro? Tinha vários. Você começa pela portaria. Nós lutávamos, era portaria, nós tínhamos ali da limpeza e conservação, da cozinha, secretária, motorista, contador, enfermeiro, médico, técnico de segurança, motorista. Era nós que lutávamos. O aumento que nós fazíamos era para eles, né? E igual nosso sindicato tem endereço e tem CNPJ. Onde que você quiser procurar, o nosso sindicato está presente para poder atender todos os trabalhadores. Ora, tem sindicatos que o trabalhador contribuía e nem sabia para onde ia o recurso. Porque quando se falava... conhecia o sindicato deles. Quando se falava imposto sindical, você lembra o dia 31 de março, né? Que é um dia, geralmente o trabalhador fala, é um dia para o sindicato. E, na verdade, não era bem assim. 60% era para o sindicato, 20% federação, né? Aí 5% confederação e tinha o Ministério do Trabalho também que o trabalhador pagava. Então, existiam 18 mil sindicatos. Isso tanto do lado do trabalhador quanto do lado empresarial. 18 mil sindicatos. Então, você separou o joio do trigo. Acabou que o posto sindical prejudicou muitos sindicatos, mas também você aniquilou, você enterrou muitos sindicatos que não representavam os trabalhadores. E o que nós temos que buscar isso hoje? Alternativas. Então foi isso através da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, através das negociações do PLE, que realmente dá uma sobrevivência para que realmente os sindicatos possam ter. Zé, boa história. Exatamente. Vamos agora aonde que está a cabeça do empresário que não pensa no trabalhador e no pobre, que só pensa nele. Você já pensou que Deus nos defenda que passe o 6x1? O cara não tem dó do trabalhador? Ficar só um dia em casa? Ele não pensa que o trabalhador precisa ir num pesqueiro, precisa ir no shopping, precisa ir no restaurante almoçar com a família? Ir pra igreja, né? Ir pra igreja. Até estar com a família. Rapaz, cara, aonde que está a noção desse povo? Aonde que está a noção desse pessoal? Olha, que na verdade eu entendo que, lógico, você tem que ter uma negociação para também preparar o outro lado, né? Sim. Para que realmente possa absorver. Mas um trabalhador que ele trabalhe contente, satisfeito, descansado, a produtividade, a qualidade de vida e, vamos dizer assim, o resultado para o patrão. Sim. Então ele tem que ver esse lado, que todos passam a ganhar, né? Então, o que é? Basta você sentar, discutir e entender a realidade do trabalhador. Porque realmente quem gera lucros e riqueza é o trabalhador. Só que esse reconhecimento está difícil de ser chegado a um consenso, né? Mas eu tenho certeza, presidente, que vai ser muito difícil. Não sei se conseguimos de uma vez só, mas se reduzirmos gradativamente para poder preparar
Já vai os melhorando. empresários, eu acho que pode melhorar também, né? Porque é só uma questão de visão. Hoje, na Europa, já está se tendo 36 horas semanais. Sim. 36 horas. Olha que nós estamos atrasados, né? Estamos atrasados. A gente tem que copiar aqueles que nasceram primeiro, né? Não é que são verdade? E mais agora você veja bem o desenvolvidos. retrocesso da Argentina. Não é? Então, Como que explica, né, isso? não é verdade? Então, isso nós temos Matar que a ter. população, É tragicômico, matar o né? trabalhador. Tragicômico. Temos que ter o bom senso de termos o quê? Nem ao céu e nem ao inferno. Temos que ter um bom termo para poder avançarmos. E avançamos de que forma? Através do diálogo, através das negociações, através do trabalhador que está assistindo Pode Sim, entender, olha o papel do sindicato. Tem essa visão dos sindicatos que defende ele, não olhe o sindicato como inimigo, olhe o sindicato como parceiro, olhe o sindicato aquela pessoa que defende para levar o sustento para as suas casas, né? Para ter educação dos seus filhos. Sim. Olha que é outro ponto, né? Você veja bem, às vezes a pessoa não quer contribuir com o sindicato, né? Que na verdade nós entendemos que está um projeto lá no Congresso que a questão do custeio sindical. O que é o custeio? É para que o sindicato já negocia para os associados e os não associados. Eles entram no ônibus, vai na janelinha e não quer pagar. Agora, olha só, já pensou se nós não quiséssemos pagar o pedágio? Se nós não quiséssemos pagar a IPVA? Fazer uma cartinha para não pagar IPTU? Eita, aí Olha, sim. ponto. Eu fazia uma foi cartinha fundo para não agora, pagar foi imposto de fundo. renda, Essa. né? Fazer para não ninguém pagar faz imposto de isso, renda? né? Não. E quem luta para que realmente ele tenha o dinheiro no bolso? É o sindicato. Exato. Então, que o trabalhador ele tenha essa visão que quanto o sindicato mais forte, é melhor para ele. Aliás, Mais combativo, mais vantagem ele terá. eu até queria destacar aqui, né, presidente Milton, que nós temos um parlamentar lá em Brasília, que é nossa Mota. grande liderança, né, Mota. Luiz Carlos Mota, preside a Federação dos Comerciários, e ele foi protagonista na luta pela redução do imposto de renda, né, também para quem ganha até R$5.000. Como que os metalúrgicos receberam isso? Porque para eles foi extremamente importante. É que essa discussão realmente é o fim do imposto. Eu acho que o Milton estava também. Nós fizemos um encontro na Casa de Portugal. Eu vi. Na Casa de Portugal, lá na Liberdade. Sim. E lá estavam todas as centrais, Todo mundo. independente da sua ideologia. E naquele momento tivemos o CONCRAT, Congresso dos Trabalhadores. E lá naquele momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava presente e nós entregamos para ele a questão da redução do imposto de renda. A redução do imposto de renda, você vê hoje os trabalhadores do seu sindicato, do nosso, quantos estão sendo beneficiados com a redução do imposto de renda. Até R$5.000 não pagar um centavo. Puxa. E gradativamente até 7.350. Então fomos nós que foi, e lógico que tem um papel fundamental do Luiz Carlos Mota. Quero mandar um abraço para o Mota aqui, que é o presidente da Federação dos Comerciários, né, que realmente se empenhou muito para que isso acontecesse, para que realmente o voto, né, do Congresso passasse para que realmente se torne realidade. E se tornou, né? Inclusive, ele está lá lutando pelo fim da escala 6x1, né, presidente? Liderando uma luta aqui de todos os sindicatos. Nós estamos com ações, né, pelo fim da escala 6x1, integrados à federação e ao Mota. Eu queria saber, até perguntar aqui para o presidente se você concorda. Vamos saber dos presidentes que estão aqui, quais são os projetos para esse novo mandato, né, para 2026? O que eles estão planejando aí no sindicato, na federação? Quais são as ações aí de início de mandato? Antes que o Eliseu fale dos filiados da federação, já que comentou do Mota, agora dia 4 e 5 eu vou estar lá em Brasília, em uma reunião da Consem, que eu faço parte da Consem, que é uma empresa dentro de outra empresa, que é dentro da CPFL. Tá. E depois nós estamos lá visitando o nosso deputado federal, que é o Luiz Carlos Mota. Muitas pessoas não imaginam, é um homem muito ocupado, um homem que trabalha bastante pela categoria, trabalha pelos trabalhadores e realmente está lá. E eu digo, se tivesse mais deputado federal do lado do trabalhador, seria muito importante isso, como a gente viu anunciando lá, os outros colegas, nós temos o Miguel Torres, que está se lançando agora, realmente, que é do lado da categoria dos metalúrgicos, isso é muito importante também. Para mim, seria importante ter o nosso deputado federal, Luiz Carlos Mota, e ter mais deputado federal do lado do trabalhador, porque a gente sabe que tem muito deputado do lado do patrão.
E nós precisamos de deputado do lado do trabalhador. Sim. Tem o nosso amigo Vicentinho, tem o nosso companheiro Mota, que dia 4 eu vou estar com ele. A gente não imagina, mas o homem trabalha bastante nos bastidores lá, trabalha muito aí, a favor do trabalhador, a favor da nossa categoria. Isso é importante, viu? A gente falar nisso. E você realmente tocou no ponto fundamental, que é que, veja bem, prefeito, se não tiver a maioria na Câmara, não administra. Por exemplo, se o Gustavo Martinelli, que é o prefeito da cidade, não tiver a maioria, ele não administra. Se o governador não tiver a maioria na Assembleia Legislativa, não administra. E se não tiver a maioria no Congresso, fica difícil. Embora que o nosso presidente da República é habilidoso, juntamente com o Alckmin. E como? Não é verdade? Então, por isso que eu disse lá, Miltinho, que realmente esse ano aqui nós temos a Copa do Mundo, né? Já em seguida vamos ter as eleições, né? Para que realmente os trabalhadores possam analisar o passado, o presente e as propostas. Que eles não simplesmente pegam um santinho no chão e vão votar. Sim. Realmente vote para que realmente nós possamos ter a bancada trabalhista muito mais para poder nos representar. Eliseu, nós falando aí no 6x1, eu tive bastante em Brasília lá, com muitos deputados, muitos trabalhadores e muitos presidentes de sindicato presentes lá, acompanhando o deputado lá porque ele foi um da bancada que ajudou bastante contra o 6x1, que realmente a gente lutou muito. Foi uma luta muito grande. O Ademar mesmo teve bastante presente lá comigo. Eu acho que você já teve presente lá também, nesse caso também. Isso foi muito importante lá, a nossa presença lá com o Mota para a gente combater essa maldade contra os trabalhadores. Muito, 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 muito. Luiz Carlos, e as visitas, quantas cidades tem sua, Luiz Carlos? Aqui São 3 cidades, Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Então tá bom para administrar. É mais tranquilo que a federação, com certeza. Com certeza. Mas não menos trabalhosa. Mas tá tudo bem, realmente. Graças a Deus. A gente tem se aproximado muito do trabalhador, né? A gente já tinha esse feeling de trabalho, de estar na porta da empresa, fazendo assembleia, conversando com os trabalhadores. Como o Eliseu sempre dizia que o sindicato não assina nada, nem que se for melhor para o trabalhador, sem a participação e a decisão do trabalhador. Então a gente sempre prevê deliberar isso em assembleias na porta da empresa ou na sede do próprio sindicato. Então isso tem feito com que a gente se aproxime cada vez mais dos trabalhadores e cultive essa confiança que foi readquirida lá atrás. Isso é muito importante para nós. Muito importante. A batalha nossa agora é justamente, já que conseguimos aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e diga-se de passagem, ficou paralisada e estagnada por 7 anos, do governo Dilma até a volta do presidente Lula, ela foi congelada, né? Dos 2 anos do Temer, e os 4 anos do outro presidente aí que passou por aí. Então, o trabalhador perdeu muito nisso, porque ele tinha um aumento salarial, que a gente lutava, brigava para que ele tivesse esse aumento. Verdade. Muitas vezes esse aumento, ele atingia uma alíquota maior de desconto de imposto de renda, e o aumento conquistado acabava fazendo com que ele gerasse mais imposto de renda e recebesse menos no seu contra-cheque. Olha o absurdo que a gente passou nesses 7 anos. Então, a tabela do imposto de renda foi uma luta do movimento sindical muito grande. O deputado Luiz Carlos Mota, como dito aqui, ajudou bastante. Mas o movimento sindical também esteve encampando essa luta. E chegamos nisso aí que ajudou tanto os trabalhadores da ativa, mas muitos aposentados. Porque a maioria dos aposentados foi contemplado com a isenção total agora do imposto de renda. Né? Porque a faixa salarial deles é menor do que o trabalhador da ativa também. Então isso é uma conquista gigantesca para o trabalhador. E agora a luta nossa é para aprovação, para redução da jornada, ao fim da escala 6x1, com redução semanal de trabalho. Sem desconto. Sem desconto salarial. Isso. Reduzir é uma coisa, reduzir. Sem desconto que você acabou de falar, eu costumo falar sempre, de vez em quando, e sempre. Para existir um sindicato forte, eu brinquei com você de 3 cidades, mas 3 cidades também dá trabalho. Muito. A minha eu tenho 7 cidades, eu tenho muito trabalho. Mas para ter um sindicato forte e sério, a gente precisa também ter federação forte e séria por trás. Sem dúvida. E além de federação, ter centrais sindicato também. Eu costumo dizer que eu tenho o nosso deputado federal lá, que é o presidente da federação, que é muito forte por trás do nosso sindicato. Mas você tem uma fera muito forte e poderoso por trás do seu sindicato, que seria o Eliseu. Então isso aí é importante. E falar nisso de visitar a cidade, o Eliseu ele tem bastante... acho que é 54 sindicatos. Como é que você faz
Você visita esses 54 sindicatos, estão tudo ativo com você? Como é que é? Fala para mim um pouquinho dos seus sindicatos filiados. Nós temos a Assembleia Permanente lá na Federação, né? Onde que os sindicatos participam em assembleias constantes. E além das visitas que nós fazemos para todos os sindicatos, né? Sim. As visitas que nós fazemos, as eleições que nós fazemos, desenvolvemos as eleições sindicais na sua cidade. Então a federação ela participa ativamente em todo esse processo de fortalecimento dos nossos sindicatos filiados. Porque trabalhando no fortalecimento, não tenha dúvida que os trabalhadores serão os grandes beneficiados. Que um sindicato forte, um sindicato atuante, para poder representá-los, ele se sente seguro, né? Então, por isso que nós sempre estamos aí conversando. Você vê, eu semana passada estive em Cruzeiro, agora vou estar em Jaú, né? Agora vou estar em Suzano, né? Então, a agenda, ela está, vamos dizer, lotada, né? Então, antigamente, eu acho que nós cuidávamos aqui da cidade de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo. Hoje, nós cuidamos de 54 sindicatos. Sim. E o sindicato tem suas bases, né? Estendidas. Sim. Então, nós estamos falando aí em torno de 300 e poucas cidades. Sim, né? sim. Então, realmente, a responsabilidade aumentou, mas eu tenho aí a determinação, tenho aí a força de vontade de representar a altura, a confiança que me foi depositada. Com seriedade, responsabilidade e o quê? Valorizando o seu bem maior, que é o trabalhador. Perfeito. E o trabalhador, vamos dizer assim, tem uma frase do Dr. Coelho, que o maior patrimônio de uma empresa é o trabalhador. Então vamos cuidar dele e vamos lutar para que realmente ele tenha os benefícios. Ótimo. Seja na questão do imposto de renda, que aqui... Milton, se reisenção do imposto de renda na sua categoria, praticamente 80%, 90% que vai ser... Verdade. Não é isso? 80%, 90% que vai ser isenta de desconto. Entre 2 mil a 7 mil reais. Então você veja bem esse trabalhador que às vezes não vê os sindicatos com bons olhos, que realmente às vezes não participa, vê a importância do seu sindicato na sua vida, na vida da sua família, onde que tem a isenção do imposto de renda, que é dinheiro no bolso. E é dinheiro no bolso que representa uma feira, um mercado. E olha a luta também do seu sindicato, da nossa federação, do nosso sindicato Jundiaí, ou seja, para reduzir jornada, para que ele possa ter mais tempo convívio com a família, mais tempo a convivência aí para poder gerar emprego, né? Para se requalificar. Então, olha o papel que o sindicato faz, que às vezes não é bem vista pelo trabalhador. Acha que o sindicato não faz nada. E, na verdade, o sindicato faz tudo, né, para que ele possa ter um bem-estar. Então, isso é um momento de consciência que o trabalhador tem que ter. Né? É o avanço. Porque um sindicato forte, ele tem, ou seja, fortalecendo o sindicato, fortalece a categoria e o beneficiado é ele. Perfeito. Muito bem. Depois dessa lição, sem contar dessa que o aula, dinheiro no bolso do trabalhador, ele movimenta a economia e gera mais emprego, né? Nas cadeias produtivas sem total. dúvida, Sempre você ter a sua presença junto ao Eliseu e o Carlos, você vai aprender muita coisa. Porque eu já Eu aprendi muita gostaria, coisa. cara, 5 horas Falar sentada nisso, com cara, eu ele. quero continuar, vamos supor, porque aprendendo com você, porque eu aprendi muito com o Eliseu. Muito, eu digo muito porque foi muito mesmo. Antes de eu estar no sindicato, desde eu estar no Armazém Paraíba, eu conheço o Eliseu e aprendi muito com ele e eu sigo ele. Eu sempre digo aqui pro pessoal, eu falei, a minha categoria é comerciária, o Eliseu é metalúrgico, mas eu me espelho no Eliseu. Então, quero continuar me espelhando nele e você agora, tá? Por favor. Acho que a gente sempre aprende um com o outro, né? Sim, Uns com mais sem dúvida. experiência, outro com Sem menos dúvida. experiências, mas acho que essa troca Sempre de aprendendo. conversa, sempre aprendendo, né? Aqui em Jundiaí, eu vejo assim, em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Nós temos a cidade de Guarulhos aí, liderada ali pelo Cabeça, né? Cabeça, Que é um sindicato, Josinaldo. nossa, importantíssimo, né? Guarulhos é uma cidade industrial, né? Aqui em Jundiaí, como é que é? Quais são os desafios daqui de Jundiaí em termos de categoria mesmo, né? Os metalúrgicos, sabemos que aqui também é um polo industrial, tem bastante, mas o seu principal desafio hoje, com a tecnologia, né? Com as IA, né? E tudo mais, que está mudando esse cenário até de contratação de profissionais, né? Olha, eu acho que a escala 6x1, fim dela, acho que é fundamental, correção
de jornada semanal Sim. sem redução de Sem redução salário. de Por favor. Sem redução de salário. Mas a É tecnologia importante. tem chegado muito forte nas indústrias. E quando a tecnologia chega dentro da indústria, começa a ter uma cobrança muito grande para que você, como trabalhador produtivo, tire o máximo desse equipamento que teve investimento. E as empresas acabam esquecendo de cuidar do ser humano, do trabalhador, daquele que está no pé da máquina, tirando a qualidade. E ao longo da história do movimento sindical brasileiro e da história do trabalho brasileiro, a elite produtiva nossa e os donos do capital financeiro, eles nunca se preocuparam com o ser humano. Tanto é que a redução de jornada só aconteceu pela luta do movimento sindical. No começo do século passado se trabalhava 16, 14 horas por dia. Trabalhador com idade entre 7, 8 e 9 anos também trabalhavam com seus pais no pé da máquina, nas fábricas. E aí, ao longo da história, o movimento sindical foi fazendo a sua luta para poder reduzir tanto a jornada de trabalho, mas preservar também a infância, preservar a mulher e preservar os idosos nesse ambiente de trabalho. E hoje a tecnologia, todo mundo acha que a máquina não pega atestado, não quebra, né? É o discurso do patrão. Mas aquele que opera a máquina fica doente. E as doenças Exatamente. não estão mais só atreladas à doença física desse profissional. Está muito atrelada à doença mental. Pela pressão do ambiente tóxico de produzir cada vez mais, de buscar metas cada vez mais exorbitantes. E essa é a nossa luta também constante para que o ambiente de trabalho seja cada vez mais saudável, salutar e com um período para que o trabalhador não sobreviva pelo trabalho. Que o trabalho dê uma vida digna para ele, além do trabalho, para que ele possa se qualificar, cuidar da família, se profissionalizar e incentivar com que seus dependentes possam ter uma vida mais leve em relação ao trabalho do que nós ou os nossos pais lá no passado tiveram. Então, dar qualidade de vida para a população é fundamental e eu acho Olha que esse é o a aula, hein? desafio Tá vendo? do nosso sindicato, eu acho que de todos os sindicatos, inclusive dos comerciários, né? Tem metas abusivas muitas vezes para poder vender, Muita, vender. muita. E muitas E a vezes pressão? essa venda não é compartilhada com o trabalhador a nível de salário, né? Nós tivemos, Metas, né? Você falou tudo. nós tivemos uma verdade. discussão com uma empresa esses dias que ela queria colocar uma jornada de 12 horas de trabalho, mas pagando hora extra. Ah, pronto. Nenhum dinheiro Não sobrepõe paga, a vida, não paga. a dignidade e a saúde do trabalhador. Se a lei não permite, como um sindicato pode enxergar e não combater esse tipo de abuso? É. Então ele precisa cumprir a legislação, precisa estar atrelada à nossa convenção coletiva de trabalho e preencher os requisitos e cumprir a convenção que é tão dura para a gente negociar com o patronal e aprovar junto aos trabalhadores. Então, dignidade é fundamental e disso a gente não vai abrir mão nunca. Verdade. Parabéns, Eu perfeito. também não. Se a pessoa você falar para um jovem de hoje que há 40 anos atrás o pai dele trabalhava 12 horas por dia, ninguém acredita, né? Acha que é mais fácil Já hora disse extra. o 1º de maio, né? Por que nós comemoramos o 1º de maio, né? Então, Que a pois jornada é. era o trabalhador saía ao amanhecer, voltava ao anoitecer, né? É. E foi a luta lá atrás que realmente, a questão do 1º de maio, lembrando a questão da Sim. jornada de E outras trabalho. mulheres, né? As grávidas, as crianças, né? Agora no seu... A gente sabe que acabou de ter sua posse por mais 4 anos para frente. 4 anos. 4 anos. 4 anos pela frente. Você quer falar algum projeto seu que tem agora nesses 4 anos ou é coisa que você Não, tem algum projeto novo para você? Não, o aí, projeto nesse é o novo projeto mandato? que eu me comprometo com a categoria a continuar lutando, né? Esse é um projeto, porque no movimento sindical, cada dia aparece novos desafios. mergulho é um Você tem flash. que matar um leão por dia, né? Verdade. Então, na verdade, os projetos é continuando dar assistência para os sindicatos, dando aí para que ele se fortaleça. A questão, igual que nós colocamos agora há pouco, redução da jornada, fim da escala 6x1, né? Para que aumente o imposto de renda, ele todo ano seja atualizado, ele não fique parado como ficou muitos anos, né? E, na verdade, para que realmente nós tenhamos aí um congresso mais voltado para os trabalhadores. Um congresso realmente que represente a classe trabalhadora. Eleições Nós estão aí, né? somos a maioria, né? Mas lá nós somos a minoria. Que eu falei que o voto do trabalhador, do mais humilde que seja, e até o bilionário, o peso do voto é o mesmo. Só que nós tenhamos dúvida. essa consciência de saber em quem votar.
Igual eu falei, não basta você pegar o seu título de eleitor no dia da eleição, se dirigir ao colégio eleitoral, à sua sessão e às vezes pegar um santinho no chão Você e não sabe votar nem naquela quem é pessoa pessoa. e vota. E você dá um cheque em branco. E esse cheque em branco pode custar muita coisa. Olha a Argentina, gente. Olha a Argentina. Pelo amor de Deus. Então, realmente, Hamilton, nós vamos aí trabalhar como você está trabalhando para a reeleição do Mota. Nós também vamos aí lutar para a questão do Miguel. Não só o Miguel. Se o trabalhador... Miguel, Vicentinho, são pessoas do lado do trabalhador. Exatamente, para que realmente nós tenhamos a maior bancada independente de partido, mas com compromisso por parte do trabalhador. assim Para que seja. realmente nós... Hoje à vista, onde que passou as grandes reformas, que o trabalhador perdeu, a reforma trabalhista, a questão do INSS, aí não é verdade, aposentadoria, Sim. onde que o trabalho da reforma da Previdência e tantas outras reformas que nós perdemos. Agora, por quê? Porque nós não temos a maioria. Ela tem maioria de empresariado, aí da bancada da bala, do agro, então é todo menos, e o menos os trabalhadores. E menos os trabalhadores. Então, falando no Pode Sim, né? Que realmente o trabalhador, não só da sua categoria que vai ver, todas as categorias, que realmente analise muito bem antes de votar. Nós temos segundos para votar e temos anos para reclamar. Perfeito. Então, que nós tenhamos essa consciência que Brasil nós queremos. O que nós queremos para a nossa família. O que nós queremos para os nossos netos. Um Brasil melhor. E o Brasil melhor depende de nós. Exatamente, depende de nós Perfeito, no perfeito. dia 4 de Outubro. Dia 4 de outubro. Eles têm que pensar quem está do lado do trabalhador. O Exatamente. recado foi dado O aqui. recado hein? foi Ó, dado. fiquem atentos. O recado foi dado com louvor aqui. Isso posto, vamos ao encerramento aqui, que eu gostaria de ficar mais 5 horas com vocês aqui, eu ficaria tranquilamente, porque vocês são uma universidade pra gente, né? É difícil, a gente tem que ouvir quem entende, quem sabe, quem lembra da história, né? Porque é difícil isso, a pessoa ter memória, né? Então, quem lembra da história é raro e é valioso. Mas tem o carro-chefe, né? Tem o carro-chefe. Me diga agora, Eliseu, como é que você lidar? Olha só. Você é um homem forte, um homem que a gente conhece que é trabalhador, Viaja o trabalha, estado inteiro. viaja até fora do Brasil. Viaja. Viaja o Brasil todinho, não é só o estado de São Paulo, não. Como você lidar para se sair bem com a família, porque é muito sério, gente. Presidente do sindicato, cobrança. presidente da federação, serve para você essa pergunta que ele está fazendo também, para eu responder. Porque realmente, até para mim, eu já, de vez em quando, eu me pergunto para mim mesmo. Estou bem com a minha família, está tudo ok. Peço a Deus para me dar mais inteligência, mais calma para mim e com a minha família, para poder realmente lidar com eles. Administrar porque a vida tudo, da né? gente, administrar sindicato, administrar o povo, administrar o trabalhador, administrar sindicato e administrar a família é muito sério, Eliseu. Então me diga aí como é que você faz. Isso? Como é que você faz? Dá uma se você dica tem um aí. tempinho aí, dá essa dica pra gente aí. Se você tem um tempinho para ficar com a família, para se divertir, como é que você faz sua agenda? Agora é com vocês dois aí, hein? Bom, primeiro, a questão tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Se eu luto para melhor da família metalúrgica, lógico que nós lutamos para melhor da nossa família também, né? E eu, na verdade, contando um pouquinho, uma retrospectiva, né? Que lá atrás eu me casei em 1983, né? E eu participei da oposição nesse mesmo ano. Oposição. E oposição naquele tempo não é igual hoje, não. Naquele tempo a oposição era perseguição. Ixi, Se você era está no lado ferrenha. da situação, uma coisa, você está do lado, realmente era telefonemas que vinham na sua casa, na sua mãe, se fosse solteiro, tá vendo? Se o seu marido perdeu o emprego, pode mudar da cidade, pegar mala e cuia e pode ir embora Que que horror. era verdade, você não podia, né? Então, em 83, naquele momento nós ganhamos as eleições, mas não levamos, né? Nós não levamos, que aí teve fraudes e tudo mais, e nós provamos, através do exame grafotécnico da Polícia Federal, o ocorrido, tanto é que em 87 nós voltamos e ganhamos eleições naquele momento, eu era primeiro secretário. O presidente do sindicato naquele momento chamava Vanderlei Massagardi, que está já em outro estágio, né? Já não está mais conosco. E aí depois eu assumi a presidência do sindicato em 1989. E naquele momento nós tínhamos greves e mais greves, né? E então, tanto é que a greve era 25 dias, 28 dias, era o sindicato na porta da fábrica 24 horas por dia.
Às vezes ficava 4, 5 dias sem tomar banho. Tá vendo que porquinho? É, Ficava olha aí, 5 olha dias aí. sem tomar banho. Sem né? comer direito, E você né? não Sem ia para dormir. casa. E eu tinha a menina, a Tatiane, né? Minha filha. Naquele momento ela tinha 1 ou 2 anos. Né? Minha mulher precisava pegar ela para levar ela para me ver Ver o pai em lá na porta de porta da fábrica. Então, realmente, a minha família, ela é Olha aí, realmente... gente, não dá valor pro sindicato, hein? a minha família, então, a minha esposa, pelo menos, lógico, que tem essa compreensão, né? Que se eu me dediquei a fazer, então eu tenho que fazer bem feito. E pensar na família dos outros, lógico, e pensando na nossa, porque o alicerce da vida de qualquer um é a família. E a família. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? Para que aumente, lógico, o momento que você tem os seus compromissos, mas o momento que você tem com a família, curta bem. Curta bem, você tem que ter esse equilíbrio para realmente as coisas caminhar bem. Você veja, sou casado, casei em 83, né? Então praticamente 43 anos vou fazer no final do ano de casado. Então realmente para que a gente tenha um casamento duradouro, né, tem que ter também, vamos dizer assim, a união, né, da família, para que realmente possa te incentivar, te dar apoio para poder lutar. Se não for dessa forma, pega o seu chapéu e vai para casa. Né? Então, a partir do momento que você comprometeu a representar, procure representar bem, lógico, mantendo a família do lado e aí lutando e pensando no trabalhador. Isso aí acho que é ao sucesso da vida. Importante isso, né? Tá, as famílias estão tão solúveis hoje em dia, Você, né? Carlos. Bom, eu vou na mesma linha do companheiro Eliseu aqui, e a gente sempre precisa colocar Deus na frente de Sem tudo, dúvida. né? Então, sou católico, apostólico romano, minha esposa também, mas a gente se dedica muito ao trabalho, e se não tiver compreensão dentro de casa das nossas ausências, porque você disse uma vez, a gente estava conversando, o sindicalista tem horário, às vezes, para sair de casa. Para sair. E às Pra vezes não é às 8 da voltar. manhã, às vezes é às 3 da manhã. Mas Mas que hora pra para chegar? voltar, você às vezes vira o dia, vira a noite, na porta de fábrica, negociação. Se você não tiver uma companheira, uma parceira, e aí a gente não pode falar só da esposa e dos filhos, mas falar de toda uma rede, né? uma rede familiar, com as irmãs, os cunhados, A sogra. a sogra, né? Até a sogra. Até a sogra. E o Eliseu, a gente é muito próximo, além de trabalhar junto, a gente é muito próximo. Então, eu conheço muito a família dele, ele conhece muito a minha. A gente gosta muito das nossas famílias, ama e cuida, né? E às vezes o cuidado não é só estar presente, mas à distância você também tem maneiras de se cuidar. E quando você está presente, você precisa ter qualidade de presença, né? Estar realmente de corpo e alma. Muita gente fica cansado, esgotado, estressado porque alguma coisa não deu certo, mas é hora de você entrar para a porta de casa, respirar um pouquinho, tomar um banho, sentar com a esposa, sentar com a filha, sentar com o neto, né? Ajudar a fazer o dever muitas vezes, importante. conversar, assistir um bom programa de televisão, porque hoje tem muitas coisas que passam. Vamos assistir um filme diferente, vamos ler um livro junto, vamos conversar como foi seu dia. E vamos como fazer uma foi. oração junto E vamos também, né? fazer uma oração, que é a fundamental. refeição Sem junto, dúvida. né? Você precisa também mostrar um pouquinho do teu trabalho, porque ela sabe da importância, da responsabilidade que a gente tem de cuidar das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade também. E ter uma equipe boa de trabalho, com diretores compromissados da mesma forma que você, com a filosofia de trabalho, com funcionários que muitas vezes seguram a responsabilidade Sim. dentro do seu sindicato para poder você fazer as coisas que você precisa, mas ter uma equipe lá que você sabe que vai dar conta do recado e das obrigações do dia a dia. Parceiros, né? Que na verdade não é só, por exemplo, lógico, fortalecer a diretoria, fortalecer os funcionários, né? Porque Isso é muito realmente importante. quem é o para-choque quando o trabalhador vem com seus problemas, geralmente não é o diretor que está presente, geralmente é os funcionários, né? Funcionário. E realmente é aquela linha de frente. Então é valorizar os funcionários para que realmente seja o sucesso das diretorias. Né? Perfeito. Eu costumo falar que, vamos supor, a diretoria e os funcionários do sindicato são o para-choque da gente. Sim. Exatamente. Eles que realmente seguram primeiro são eles, Estão para na linha depois de chegar na frente, gente, né? exatamente. Eu costumo, Luiz, você falou uma coisa muito importante, isso é muito... de manhã cedo e à noite, sempre eu falo com Deus, cara. Peço paciência, peço inteligente, sabedoria para me lidar com o povo, lidar com os diretores, com os funcionários e lidar com a minha família. Não é brincadeira, é muito sério. Muitas vezes as pessoas não imaginam, mas na nossa posição que nós estamos, é uma coisa muito séria.
a gente lutar com o povo de fora, com o povo de dentro e a nossa família. Entendeu? E muitas vezes as pessoas não imaginam o que a gente faz por eles. Hoje eu já falei várias vezes, a gente tem hora para sair de casa, mas não tem hora para chegar. E o que a gente faz? Lutando pelo trabalhador, lutando pela classe trabalhadora e pelos pobres. Exato. Os pobres. Porque os pobres é quem faz o rico enricar. Exato. Não é rico quem rica, não, filho. Ninguém quer O pobre é que sozinho, faz né? tudo. O pobre que faz a construção, é que faz a venda, que faz. Tudo é o Que pobre. movimenta a economia. Quem tudo. movimenta a economia é o pobre. É que faz eles enricar. Que monta os carros, né, que eles andam. Monta carro, constrói esses prédios, faz tudo é o A pobre. gente O sempre fala pobre uma trabalhador. O pobre não consegue poupar. O risco investe e guarda o dinheiro no banco. Quem movimenta a economia é o salário do trabalhador brasileiro. Exatamente. Eliseu, eu queria ficar mais tempo com vocês aqui, o dia todinho com você, mas eu vou chamar outra vez para você vir aqui, volta. porque eu me sinto bem quando eu estou próximo de você. Pô, eu me fico feliz. sinto bem falar com você. Eu já falei isso várias vezes aqui no meu sindicato e falo várias vezes quando eu estou em cima de caminhão, eu falo sempre de você. Diferente da igreja ali, já foi várias vezes que eu já estive ali e falo. E não vou deixar de falar nunca. Eu tenho uma amizade com ele, uma parceria com ele. De graça, nunca pedi nada para ele. Acho que eu pedi uma vez, chamei ele uma vez. Eu pedi um favor para ele. Deixa pra lá isso aí. Eu falei, mas eu vou falar depois que estiver desligado esse telefone. Foi um favor de verbal, eu falei para ele, foi lá, comunicou e deu tudo certinho. Ai, que legal. Então eu gosto de você de graça mesmo. E quero continuar também, que você faça serviço dele, e quero continuar com a parceria que eu tinha com ele, com você. Sempre a gente ser teremos, parceiro, ser amigo. O sindicato vai estar aberto sempre aqui para você, sempre para você, recebendo o dia que vocês quiserem visitar o nosso sindicato, nós estamos à disposição. Se precisar do presidente do Sindicato dos Comerciários de Jundiaí e região e tiver a minha disposição, eu estou à disposição de vocês. Perfeito, O não você presidente. já tem meu, então é assim. Perfeito. Então, esse bate-papo foi muito bom. Pessoas que estão aí fora nos escutou, com certeza, e está nos escutando agora nesse momento. Isso foi muito importante que vocês falaram para eles, que talvez muitas pessoas sabia e deixa na gaveta, então estão desengavetando e estão escutando. Realmente fazia tempo que eu não via isso, deles vão falar bastante. Então, Foi uma aula. muito obrigado. Para mim foi uma honra, uma felicidade enorme, uma gratidão enorme você estar aqui comigo. Perfeito. Obrigado. A gente que agradece em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Paulista. A porta do Sindicato dos Metalúrgicos continuará aberta, como sempre esteve, não só para você, para o seu sindicato, mas para toda a categoria dos comerciários também, que é uma categoria importante aqui na nossa região, movimenta muito. Muitos metalúrgicos já passaram pela tua categoria e muitos da sua categoria já foram para a metalurgia também. Com certeza. Então, o sindicato está aberto para você, para os seus funcionários, para a sua categoria, assim como o nosso clube de campo também, né, Eliseu, que é um clube maravilhoso. Já E tive lá todos os presente eventos, várias você já foi vezes. convidado, vai continuar sendo convidado, como todo mundo. E a gente tem uma Iremos. parceria muito grande com vocês e ela continuará com certeza. Obrigada. Bom, como o nosso presidente colocou já os sindicatos metalúrgicos Jundiaí e Várzea Paulista à disposição, né? Eu também coloco a Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo à inteira disposição. Miltinho, para mim foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, que para mim e para o Luiz Carlos, uma satisfação muito grande de rever os amigos, de discutir, contar histórias, né, do novo movimento sindical e estarmos juntos nessa luta. Né? Você é um companheiro que realmente de longa data, que eu tenho você no maior alto nível de vamos dizer assim, de alto nível de respeito que eu tenho por você, né? E fiquei feliz com a sua ida na nossa posse da federação. Eu gostei muito. Até eu peço desculpa, que às vezes falta atenção devido... Nós estávamos com 2.700 Olha pessoas aí, lá. sei que eu falei? 2.700. Mais de 2.000 pessoas. eu falei ontem. 2.700 pessoas, né? Uma Onde que informação realmente foi um prazer imenso, lógico, estar recebendo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tá, o Miguel Toso, o Vicentinho, o Chicão dos Eletricitários, o Serginho dos Químicos, né? A Mônica Veloso, o Cláudio Magrão, e a sua presença realmente nos engrandece muito. Então, em nome da nossa federação, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão tendo, estão nos dando de estar aqui e nos colocamos à disposição sempre. Tá ok? Obrigado, Muito obrigado. obrigado. E sempre falo, vamos à luta que ela continua. Com E certeza. que Deus, E que tamo Deus junto. continue nos abençoando, nos Amém. iluminando, porque sem oração
e sem fé em Deus não somos nada. Que assim seja. Verdade. Amém. Obrigado, Redes amém, sociais, amém. como que as pessoas acham vocês para conferir o trabalho, acompanhar o trabalho de vocês? Bom, nós temos o site do Sindicato dos Metalúrgicos, www.metalurgicosjundiaí.org.br. Metalúrgicos, Jundiaí, tudo junto. Tudo junto.org.br. Estamos também no Facebook e no Instagram. Tá, @ Metalúrgicos Jundiaí. Tá, e a Isso. Federação Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Isso. Paulo. O site e redes sociais Isso, também. site e redes sociais. Bom, eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, porque para mim é um presente, uma honra. Vai ficar guardado no meu coração e na minha memória. Vou contar para as minhas filhas e para os meus filhos o que eu passei aqui hoje, que para mim foi um presente. Agradeço ao presidente Milton por essa oportunidade. E eu me despeço aqui de vocês. Foi um programa ótimo, maravilhoso, eu adorei. Siga o sindicato nas redes sociais, é Sincomerciários Jundiaí. Nosso site é comerciario.org.br e eu vejo vocês no próximo programa. Um beijão, tchau, tchau. Categoria dos metalúrgicos e dos comerciários. Beijo no coração de todos vocês.